Olá, gente. Bem-vindo a mais uma live no canal. E hoje a gente vai falar de óleos e cristais de um jeito bem. Hoje eu vou falar de óleos e cristais para as crianças e bebês, né? Porque muitas vezes a gente lembra de cuidar da gente e deixa como secundário os nossos filhos para algumas coisas, principalmente quando se trata de energia. Olá, Dai. Tudo bom? E quando a gente fala de energias, a gente tem que ver como energias negativas, automaticamente as nossas crianças também sentem o que a gente sente. Então, vou falar um pouquinho de óleos e cristais para elas hoje. Quando a gente fala de crianças, a gente fala de óleos também para idosos, cristais também que podem ser usados para idosos, tá? É muito frequentemente a gente vê várias perguntas que são fantasias, né? As pessoas têm o costume de falar que se tratam de fantasias. E durante esse ano, nós vimos que as energias não são fantasias, os humores não são frescos, né? Porque muitos falavam, é frescura. Hoje o pessoal usa muita frescura para tudo, né? Para falar que um joanete tá doendo, para falar que uma dorzinha de cabeça era frescura, que você tá fazendo isso daí é uma simpatia. Que simpatia? Nem tudo tem a ver com o espiritual, né? De uma forma mais conservadora falando. Quando a gente fala do espiritual, a gente fala de energias. Energias são aquelas que a gente sente. Muitas pessoas que, além de escondidos, têm a mania de falar: tem coisas com inveja, tem olho grande, né? Isso são consideradas energias totalmente negativas, energias que consomem a gente. E se consomem a gente, não consomem nossos filhos, não consomem os nossos familiares, os nossos codescendentes. Então, falando um pouquinho sobre, né, a aromaterapia em si, vamos desfrutar aí os óleos e cristais. Seja bem-vinda, Nicole. Oi, Cássia. Então, para quem está entrando agora, para quem já me conhece, sou Paula, sou aromaterapeuta e terapeuta holística. Também trabalho com a masoterapia e trabalho com crianças e pets, né, na aromaterapia, que são a nossa energia maior, né? Não tem coração que não caiba na sua vida uma criança e nem um pet, né? Eu falo que eles fazem da vida da gente um mundo bem melhor, né? Não importa o sorriso ou uma lambida, que é muito bom. Então, falando um pouquinho hoje de óleos e cristais, eu vou falar sobre as crianças, no mundo das crianças, como é, né? As pedras e cristais, elas são benefícios diferentes, tá? De diferentes idades, onde transmitem toda a energia positiva, tá? E transmutam também todas as energias negativas. E ao mesmo tempo, na concepção das mulheres, quando estão grávidas, podem também desfrutar desses poderes e manter um equilíbrio, atrair proteção em todas as fases da maternidade, né? Lembrando um pouquinho nos antigos, né? Vamos lá, voltando na época do nascimento, né, de Cristo. Os 3 reis magos, não sei se vocês lembram, eles levaram pedras e levaram incenso. O incenso nada mais é do que o olíbano, né? Para proteger, resguardar, regenerar o ambiente, purificar a áurea, né? E uma das pedras que ela já era usada, muito usada,
era a turmalina, o olho de tigre, né? Muitas pedras foram desvendadas pelo caminho e outras foram deixadas de lado, tá? Pela antiguidade, para se tornar pedras preciosas. Porque, para quem não sabe, muitos dos nossos cristais foram considerados pedras totalmente preciosas no mundo dos comércios, né? Só pela beleza e não pela energia que ela se caracterizava, tá? Por isso ela sumiu durante um tempo dos olhos e dos ouvidos da gente, tá? Mas ela sempre foi de um poder muito poderoso, tá? De uma forma muito hábil de lidar com as energias. Então, ela é considerada sim benéfica, usado com o óleo certo para crianças, tá? Então vamos aí, como eu falei, hoje é dia de ter caderninho, lápis e caneta e anotar, tá? Então na concepção e nas mulheres grávidas, elas podem desfrutar muito, muito, muito sobre as pedras e sobre os óleos essenciais, tá? Quando a gente fala de óleos essenciais, nessa primeira visão, as mulheres se tornam com uma característica de toda a luz, né? E há quem fale para elas e que no sentimento delas, elas estão feias, tá? Não. Ela está ali concebendo um amor incondicional. Ela está concebendo uma luz, uma energia e uma forma muito linda, que é o amor à vida. Então, quando a gente fala do amor à vida, solidificar tudo isso, a gente fala do olíbano e do copaíba, tá? Do mirra, que foram os primeiros óleos dados a Jesus. Olha como é bonito o conceber e o entender de como os óleos e cristais entraram nas nossas vidas, tá? Desde aí dos tempos antigos. Então, a gente tem a ametista, a água marinha, a sodalita, que diminuem dores e incômodos durante a gravidez, né? E olha que hoje entre elas, deixa eu só tirar aqui que o povo resolve. Olá, eu de volta. Ficou parado um tempinho, né, gente? Mas não é fácil não, o povo resolve ligar agora. Então vamos lá, né? A água marinha, a solita, né? Que tira todos esses incômodos. E quais são os benefícios? De que forma a gente pode ter esses benefícios durante a gravidez? Através de um banho, tá? E depois eu vou ensinar como se faz um banho com os cristais e com os óleos essenciais de uma maneira muito especial, principalmente para as grávidas, né? E para os bebês também. Então, para reparar o sono, né? Porque durante a gravidez elas perdem o sono, né? É o peso, é o inchaço, ou é o frio ou é o calor. É tudo isso. E saindo mais ligações. E dificultando a gravidez, né? Por mais bela que ela seja, ela ainda também passa por tropeços, né? Tropeços do dia a dia. Além desses cristais que auxiliam aí as mães, existem cristais para bebês e específico para crianças e também para idosos. O importante é saber que as pedras e cristais, elas emitem luz, tá? De qualquer forma, em um amor constante, de forma natural. E as crianças, elas são atraídas pelas pedras, tá? Elas gostam bastante pelo brilho, pela cor, né? As crianças identificam, né, as cores que nós trabalhamos na cromoterapia de uma forma muito intensa e muito mais clara do que a gente como adultos, que já passamos aí por todos os torpes, né? As maldades, as negatividades, e as crianças, elas não têm, né? Elas estão sendo preparadas para esse mundo, mas elas recebem em primeira parte amor. Quando elas pegam 3, 4 anos, o que elas retêm é cuidado, né? Que é todo cuidado da gente. Não faz isso, não faz aquilo. Então a gente tem propensos e eles também enxergam por etapas, tá? Então aquele carinho, aquela afetividade,
tá? Inteiro e se conter, né, num todo, é estar sempre com a gente, tá? E aproveitando esse conhecimento e as vibrações, os cristais iluminam a vida dos seus filhos. Então aí a gente tem, né, o controle e excesso de energia, né, que é tão específico dos pais falar, meu Deus, onde desliga o botão, né? Aí a gente questiona por que as crianças conseguem ter tanta energia, que parece um estoque ilimitado, e que não se importam com o horário, né? Em momentos são totalmente perfeitas e nas horas e renovam brincadeiras muito mais fáceis que os adultos, né? Já os pais e a família já vê bem diferente tudo isso, né? A energia limitada, a hora de descanso, tudo a gente tem muito regrado, né? E a criança, ela nasce ainda para que entender todas essas regras que a gente impõe. E ao entender essas regras, elas começam a entender isso também como uma energia negativa, tá? Então, não adianta você ficar bravo e nem ficar brigando com criança pequena, tá? Atitudes rígidas provocam choro. E o choro é, no começo, para eles, uma energia negativa, tá? Não é uma frescura. Eles entendem muitas vezes que o não muito forte maltrata, tá? Aí é hora de você adequar um óleo e cristal. Os cristais para bebê, tá? Trazem eles benefícios, tanto físicos, mentais, tá? Podem ser também utilizados para crianças com autismo, TDAH, tá? De forma inerente e de maneira nenhuma ele se torna inseguro. Nem os óleos e nem os cristais, quando bem usados, você adquire muito mais, tá? Em saber e entender o que cada um preserva para os seus filhos, tá? Afastando as energias negativas, os óleos e os cristais estimulam também as defesas energéticas da criança, tá? Então, entender isso e saber fazer é muito importante. Não é só colocar um óleo, né? Na outra aula eu ensinei como lavar, como solarizar eles, né? E entender o que cada um pode fazer pra gente e hoje fazer para os nossos bebês, né? A ágata azul. A ágata azul é também usada com óleo de olíbano, tá? Um óleo muito poderoso. E quando a gente chega dentro de casa, a gente tem mania de já ter lavado todas as roupas infantis com comfort, limpado a casa com cloro e as crianças não estão prontas para receber tudo isso, tá? Não esqueça que eles estão se formando, os bebês principalmente, tá? E os idosos também são muito sensíveis a isso. O entender que a limpeza de casa pode ser feita com vinagre e on guard ou vinagre e lavanda, que também pode ser lavado as roupinhas também dos bebês, tá? Não tem contraindicação. E a gente tem um pecado mortal de falar que a gente está protegendo os bebês e usando diversos produtos sintéticos. Como que eu quero um bebê saudável e coloco a culpa do resfriado ou da alergia do meu filho no Comfort? Não, ninguém coloca a culpa no Comfort. Coloca a culpa no quê? No que usou de diferente, né? Pode ser até como fala, uma coberta, mas nunca o produto que utilizou durante esse tempo, né? O quarto de um bebê, ele tem que ser preparado de forma séptica, da mesma forma que ele recebeu no hospital, sem muito cheiro. Aí quando ele chega dentro de casa, ele é recebido através do perfume dos avós, o perfume maravilhoso importado da mãe, o antitranspirante do pai. Essa criança já chega confusa, ela já chega totalmente desamparada ambientalmente, onde ela procura muito o colo da mãe, tá? Então, entender que nós pecamos
quando introduzimos bebês dentro de casa com a beleza, né? Aquele velho ditado que beleza não se põe à mesa, existe. E nós somos os pecadores dentro disso, tá? Então entender tudo isso é muito importante. E respeitar também é muito importante. E a natureza traz tantas outras coisas lindas que pode beneficiar muito mais a todos da família do que os sintéticos, tá? Então entender que você facilita a sua vida e a vida e o aconchego do seu filho, né? Ao introduzir dentro de casa, ao saber traduzir essa forma toda natural que você quer empregar, né? E ensinar para os seus filhos, comece se respeitando, né? Comece entendendo o que realmente você quer fazer por eles, tá? E estudar é uma forma muito benéfica. Então, trazendo essa Ágata Azul, ela traz também para a mãe e para os idosos o alívio contra estresse, ansiedade, tensão, tá? Ela calma para os bebês mais nervosos, que têm problemas aí, né? Que quando chegam dentro de casa, ou depende do que você também come, você também aí carrega dores, as dores, né? Estomacais dele, aquelas dores de barriga, diarreia. Tem crianças que passam muito mal. Mas é o entender o porquê o passar mal, né? O que você usou dentro da sua casa, o seu perfume também pode estar afetando. Então, vamos entender um pouquinho o que a gente faz para não culpar aquele que não tem nada a ver, não é o cobertor. E se a forma com que você lavou ele, ou a forma que você limpou a casa e preparou todo o quarto, tá? Então, entender tudo isso para agregar uma fonte natural e equilíbrio para o seu filho é muito importante, tá? Também ajuda na regularização do sono, proporciona pacificação e comunicação para os pais, né? E para a mãe quando chega gestante dentro de casa. Ela também precisa de um amparo. Quem diz que a mãe está pronta, né? O botão de ligar, ela está pronta para conduzir toda a casa e toda a família a partir do momento que ela já colocou o filho ao mundo, né? Todo mundo pensa, os primeiros dias são pura beleza, né? É muita gente dentro de casa, muita gente para ajudar. Passando um mês, ela fica sozinha, desamparada, com com seus sentidos todos bagunçados, né? Ela se sente solitária, ela não tem quem ajude, porque nos primeiros dias é tudo uma beleza, depois passa, né? Então, tanto o olíbano e o copaíba, a ágata azul, pode também ajudar nesse ambiente, nesse concentrar, no estabelecer ligações de comunicação também entre os seus dentro de casa, o entender essa chegada, o entender até onde eu posso sair, tá? É muito importante saber isso. Quartzo rosa, outro óleo também para se agregar nesse momento, tá? É o cristal do amor fraterno e eterno, né? Ele traz a harmonia entre os familiares, é usado também para decoração, tá? De forma correta. É recomendado para usar tanto bruto quanto lapidado, tá? Quem consegue usufruir todo esse benefício pleno, quanto de uma forma certa, tá? Para evitar aí que muitos sentimentos melancólicos aí da mãe, tá? A estabelecer aí toda uma harmonia, tanto no quarto, no ambiente. São cristais muito para usar em quartos, tá? Ou na casa inteira. Depende aí de cada lugar onde a pessoa possa se conectar. Geralmente as mães costumam colocar no quarto dos bebês, que são a sincronia, né? O dar e receber amor durante a amamentação e poder sair dali em paz, né? De um dever cumprido para fazer as suas outras tarefas. Então, geralmente ele fica num ambiente no quarto, né? Num ambiente ou numa sala, depende do que, onde cada um possa estar utilizando aí nesses primeiros contatos maternais dentro de casa. Também pode estar usando uma forma de colar? Pode.
mas como toda mamãe, né, no começo, precisa estar deixando o colo muito livre, tá? É sempre muito propício a mãe ter ele ali numa mesa de cabeceira, né, numa mesa de sala, tá? Num ambiente, tá? Não carregar direto nela, porque no começo o bebê ainda não apalpa, mas depois ele começa a apalpar, e para que não seja, né, uma forma insegura de usar, pode estar usando aí num local mais amplo, mais seguro, porque o cristal, tanto o cristal quanto o óleo essencial, ele permeia todo o ambiente, tá? Então, a forma mais segura sempre. O óleo essencial no difusor, tá? E o cristal ali na mesinha, no lugar onde ele ampare todo o ambiente, sempre, tá? Ele também ajuda, tá? A conectar esse relacionamento que tá em separado, né? Porque mães, as futuras mamães aí, quando a chegada do bebê, ela não tem olhos para outras coisas, né? E os deveres dela aumentam muito mais, as cobranças também, tá? Então ele ampara também em sentimentos, tá? Tanto os olhos como os cristais. A turmalina verde, né? Devido à sua variedade, né? E capacidade terapêutica, a turmalina, tanto a verde quanto a negra, ela fortalece a saúde do bebê de maneira geral, tá? Levando também ao equilíbrio emocional da mamãe, ampliando a autoestima e o amor, tá? São duas pedras muito frequentes usadas dentro do ambiente, tá? E de uma proporção inimaginária de benefícios. Também utilizada com o líbano e também com o copaíba, tá? Auxiliam aí a mamãe na recuperação pós-parto, tá? E fortalece o chakra cardíaco. Coração de mãe é um amor intenso, mas também de um sofrimento contínuo, né? Porque enquanto ela está ali com o bebê, o mundo todo dela desaparece, né? É onde vem algumas cobranças e ela se sente muito só. Então, tanto a turmalina verde quanto a turmalina negra, ela dá esse amparo, tá? Para ambos. Gente, vai, como fala, vai curtindo, compartilha os nossos vídeos, porque é muito importante, tá? Para mim e para vocês beneficiarem também outras pessoas com o aprendizado, tá? Então, deixe sempre o seu curtir e compartilha com as pessoas. O citrino, tá? O citrino é uma pedra de abundância e é uma das pedras muito bonitas para se dar para uma mãe, para um bebê na sua chegada, né? Ela traz luz, abundância, felicidade. Ele é útil em ajudar a lidar melhor com a autoestima, com a autoconfiança. Também usado com crianças que têm medo, tá? Quando a gente fala de óleos e cristais, a gente fala das características das crianças em geral. A gente não ampara só a mãe e o bebê. Porque a mãe, ela fica com a criança como bebê até uns 5, 6 anos. Então não é só o bebê no nascimento, né? A mãe ainda ampara o seu filho até uns 5 anos, quando a gente vê que eles estão aprendendo. Então, bebês contínuos nascem e ficam até os 5 anos. Depois que a gente sempre caracteriza uma criança com... Agora ela cresceu, né? Mas é meu bebê. Você não vê a mãe chamando a criança exatamente pelo nome até os 5 anos. Vem aqui, bebê. É um gesto carinhoso, onde a mãe ainda não vê o crescimento da criança, como ele pode se libertar, né? E é uma fase que eles sempre muito precisam da gente, tanto quanto quando bebê. Então, o citrino, a turmalina, a ágata rosa são nesse amparo, tá? Crianças. E também para idosos. Vocês viram que quando a gente chega numa fase, né? Porque eu também vou chegar, não sou tão novinha assim, mas a gente precisa de um amparo emocional, a gente precisa de um amparo em tudo, porque a gente vê as crianças crescerem e também toma sustos, tá? Eu tenho aí uma fase entre 11, 15 e 23 anos.
Aí você fala assim, é complicado? É complicado, que são fases assim extremas, né? Onde um tá saindo do berço do colo da mãe, a outra tá tentando dar fuga e o outro deu fuga faz tempo, né? Que eu falo assim que o outro deu fuga faz tempo. Então a gente tem que saber amparar tudo isso, né? E os olhos aqui em casa tá ajudando muito nesse amparo. Eu falo porque eu não faço ele só de hoje, né? Eu já tenho aí um bom tempo trabalhando com a terapia e cada dia mais é surpreendente, né, a forma de uso. E às vezes as pessoas falam que o cristal é só uma forma de você colocar um bibelô dentro de casa. Uma pedra decorativa. Não, gente, não é uma pedra decorativa. Ele é muito mais que isso, tá? A hematita, ela ajuda o bebê indisposto,